Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, assina duas medidas provisórias. Medida provisória sobre modernização do trabalho remoto e do auxílio à alimentação. A medida provisória amplia a segurança jurídica do regime de teletrabalho e equilibra o direito ao auxílio à alimentação do servidor público conforme as regras previstas na CLT. E medida provisória sobre proteção ao emprego e enfrentamento de calamidades. A medida provisória permitirá a adoção de medidas trabalhistas alternativas como forma de enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Complementar um pouco o discurso do Onyx, foi muito bom, faltou um pouquinho para o 10, meio ponto apenas. É um ministro que praticamente participa de todas as ações nossas, até porque, desde lá de trás, foi o primeiro parlamentar a acreditar em mim. E, em chegando aqui, passou a ser uma pessoa extremamente importante, dado a amizade que tínhamos. E logo depois dele chegou Paulo Guedes. Também, em grande parte, a economia não colapsou graças a seu trabalho. Em momentos de tensões, tivemos por várias vezes ali na sala da presidência. Porque o político, às vezes, por vezes, quer o imediatismo. E ele segurou muita onda. De vez em quando eu pensei até que tu ia infartar, Paulo. Mas resistiu à parada e estamos vendo o que está acontecendo. Não foi fácil 2020. As mortes, que realmente é lamentável sobre todos os aspectos, mas a vida continua para nós aqui, como continua até os dias de hoje. E como o Onyx diz, sem economia, a fome e a violência que vem através dela também mata muito mais que o próprio vírus. Deve ter médico aqui. Se ficar embaixo da cama, é sinal que o vírus iria embora, eu teria sido o primeiro a ficar embaixo da cama. Mas talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou exatamente o contrário. Vamos cuidar dos idosos, quem tem comorbidade, e o resto tem que ir à luta. Temos que sobreviver. Lamentavelmente, grande parte dos governadores não entenderam dessa maneira. E foram para aquela máxima, fica em casa, a economia te vê depois. As consequências foram realmente não muito boas para a economia, em especial aquilo que mais prejudica a todos, em especial os mais humildes, que é a inflação. Mas mesmo assim, se evitou, em especial através do Ministério da Economia, o desemprego abatesse sobre nós. Lembro que nos anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteira assinada. 2020 ficou no 0 a 0, porque a equipe da economia especial trabalhou
com os programas do Pronamp, do Bem, e atendendo os mais necessitados, que foi uma grande covardia praticada pelos governadores, por muitos governadores, covardia, não tem outra explicação para falar sobre isso aí, obrigando 38 milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para levar um prato de comida à noite para casa, a ficar em casa. Eu fui na periferia de Brasília aqui de motocicleta. E não era passeio, era missão, serviço, botando inclusive o pessoal da segurança para trabalhar. E fui para dentro das casas das pessoas. As que tinham geladeira não tinham nada dentro da geladeira depois do terceiro dia para ficar em casa. Vocês conheceram protótipos de ditadores no Brasil. Não só muitos governadores, bem como muitos prefeitos. Como, por exemplo, ali de Araraquara, onde se consumiu cães e gatos para não morrer de fome. O prefeito lá tem um nome do PT, né? Por coincidência. Deu para conhecer isso aí. Vocês conheceram também ditadura de outras formas, como censura em redes sociais. Quem são os censores? Escolhidos por que critério? Estão a serviço de quem? Querem prejudicar a quem? Imagine se tivesse o cara do PT no meu lugar. Vocês não estariam aqui. Talvez não tivesse mais cães e gatos no Brasil, a exemplo da Venezuela. Ainda tem gente que acha que esse tipo de governo pode voltar para cá. Quando um deputado estadual fala vem para cá que as mulheres aqui são fáceis porque são pobres, esse parlamentar podia ir para Pacaraima, não é, governador Denário? Vê como chegam as mulheres fugindo a pé da Venezuela, regime defendido por uns que ocuparam o poder por 14 anos aqui no Brasil. A situação de fragilidade que uma mulher chega, se submetendo a tudo para defender seus filhos e não morrer de fome. Só que para nós, pessoal, não tem para onde fugirmos, não teremos outro país na América do Sul que tenha uma operação acolhida, prezado Braga Neto. Não existe. Sobra fugir montado num toco de bananeira lá para a África, ou para o norte do Brasil, enfrentando tubarões ali, também num toco de bananeira. E tem gente que acha que, se outra pessoa estivesse aqui, a gasolina estaria R$3. O mundo todo passou de 10, mas aqui estaria 3. As consequências do fica em casa, a economia a gente vê depois, está aí. Ainda sofremos com isso, e só não são mais danosas, graças em especial à equipe do Paulo Guedes, que várias medidas foram tomadas. E eu quero depois falar da última, que está em execução, para conhecer um pouco a composição do preço do combustível, que pouca gente sabia antes de eu chegar aqui. Tivemos auxílio emergencial, então gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Alguns ainda falam que o Paulo Guedes não tem coração. Tivemos o PIX, que também veio depois do auxílio emergencial, porque 38 milhões de pessoas não tinham conta no banco, passaram a ter agora. Cada um passou a ser um microempresário. E outra, as movimentações que estão na média um pouco acima de 1 bilhão e 300 milhões por mês, não tem custo nenhum. E os bancos vão deixar de arrecadar no corrente ano pelo menos 20 bilhões de reais de quem? De vocês, do povo. Tivemos Pronamp, o Bem, agora recentemente o zero no imposto de importação de óleo de soja, macarrão, açúcar, café, etanol, margarina. Quando se viu reduzir imposto no Brasil? Tivemos também, lá da economia, a redução de 25% no IPI. Para automóveis, motocicletas também, e produtos da linha branca, geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas. Quando se viu isso no Brasil? São medidas econômicas para ajudar todos. Se a economia não funcionar, o servidor público não recebe seu salário.
que não vai ter dinheiro no caixa. Também veio da economia a questão do FIES. Quase 2 milhões de jovens do Brasil inadimplentes. Deram diploma, tudo bem. Outros nem concluíram, nem diploma tem, mas ficaram com uma dívida impagável. Acertado, então, com a economia e também o Ministério da Educação, anistiar em torno de 90% dessas dívidas. Tivemos a isenção de IPI, de taxas, pessoas com deficiência, incluindo também os deficientes auditivos, os surdos, que ajudam a mexer na economia, no tocante à indústria de automóveis e motocicletas. Água para o Nordeste. Quando se fala em água para o Nordeste, vou deixar claro uma coisa aqui, como era fácil mandar água para o Nordeste. Levou-se 10 anos, gastou-se um absurdo, desviado, não água, mas muito dinheiro. O custo de aproximadamente 14 bilhões de reais, que é o gasto até agora, equivale, meus senhores, a 100 vezes o endividamento da Petrobras e do BNDES, que está na casa de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso foi roubo, desvio, projetos mal feitos, dinheiro para fora do Brasil. Ou alguém acha que Maduro está pagando a dívida do metrô de Caracas? Não tem parlamentar de Minas, metrô em BH. Estamos trabalhando nesse sentido, mas tem metrô em Caracas. E a última governadora era de Minas, ou melhor, a última presidente ou presidenta era de Minas. Não querem voltar um cara para a cena do crime. Alguns querem voltar a quadrilha toda para a cena do crime. Questão de armas. Se baixou a violência do Brasil, uma das consequências, uma das causas é o nosso trabalho tocante ao armamento. Nós temos mais de 600 mil CACs no Brasil. Eu espero, Braga Neto, sei que é difícil, mas que se alcance até o final do ano 1 milhão de CACs no Brasil. Homem armado é homem que não será escravizado. E agora, lamentavelmente, é uma parte, uma parte do Senado ressuscita uma comissão para desarmar a população. Nós tivemos também a desoneração da folha. A gente perde um pouco a arrecadação, mas ganha em manutenção de emprego. Tivemos outras coisas, como as escolas cívico-militares. Acabei de conversar com o Braga Neto agora, a gente pretende, que foi um compromisso meu lá em 2017, 2018, um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse colégio militar. A pandemia prejudicou isso daí, que se gastou mais de 700 bilhões em 2020 para atender aí o combate ao Covid. Pretendemos voltar. Porque é por acaso, com toda certeza, ou não é por acaso, meia dúzia dos meus ministros passaram por colégios militares e muitos não seguiram a carreira militar. É sinal que é um estudo de qualidade, onde se aprende alguma coisa, diferentemente do que se vê na prova do PISA. Também o Banco Central descobriu 8 bilhões de reais em contas inativas. Tem um aplicativo que qualquer um pode buscar lá, com o teu CPF e nome da mãe, se esqueceu alguma coisa lá, ou um parente teu que já faleceu também, alguém aqui da família pode buscar esse recurso. O trabalho da Caixa Econômica Federal é excepcional. Era um local de roubalheira. Ou alguém acha que 50 milhões aparece no apartamento de alguém do nada? Com toda certeza, desviado da Caixa Econômica Federal. Mas por que a Caixa pode trabalhar com mais tranquilidade? Hoje em dia, do que acontece ou deixa de acontecer na Caixa, tem um responsável, Pedro Guimarães. Não houve indicação de diretorias, de vice-presidências. Não tem essa ingerência política. Graças a isso, nós sobrevivemos à pandemia. Vamos agora ao último assunto aqui. Tem um governador presente aqui, o Denário. Eu não quero brigar com o governador, nem ele quer brigar comigo. Você está aqui porque quer conversar comigo. Mas temos um problema que tem que resolver, o ICMS. Nem vou falar na nossa ação
patrocinada pelo Bruno Bianco, da AGU, para que se regulamente uma emenda constitucional de 2001 que fala que o ICMS tem que ser um valor fixo para todo o Brasil, para cada tipo de combustível, e não à vontade. Porque hoje em dia se cobra ICMS em cima do preço final da bomba. É um crime, porque tem bitributação em cima disso. Hoje em dia, imagine o senhor ou a senhora sendo caminhoneiro, tem um frete Brasília-São Paulo, aproximadamente 1.000 quilômetros. Um caminhão grande, a cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. Então não é difícil fazer essa conta. E de volta, 1.000 litros. Caminhão carregado. Alguém sabe quanto o caminhoneiro paga de ICMS para essa viagem e de volta daqui a São Paulo? Os governadores, não são todos, querem propor, são bonzinhos, né? 0,999, que lindo, né? Não fala R$1. Por que não fala R$1? Fala R$1 logo, pô. Por litro de diesel. Então, um caminhoneiro, para ir a São Paulo e voltar, vai pagar de ICMS R$1.000. Isso é um esculacho. Você sabe quanto esse caminhoneiro hoje paga de imposto federal? 0. Nós fazemos a nossa parte. E alguns governadores jogam essa responsabilidade para cima de mim. Vocês sabem quanto se paga de imposto federal de gás de cozinha desde o ano passado? 0. Roraima está aqui presente, tem feito gestão e tem diminuído, assim como o governador de Rondônia tem diminuído o ICMS do gás de cozinha, parabéns. Como também, não sei se Rondônia ou Roraima, né, também tem diminuído o ICMS de combustível. Mas são estados que, respeitosamente, são pequenos, né? Roraima deve ter uns 600 mil habitantes, mais um pouquinho? 750? Quase que eu acerto, 750 mil habitantes. Rondônia, um pouco mais do que isso. Não é uma referência para o resto do Brasil. O consumo é pequeno. Se bem que Roraima consome mais de 1 milhão de litros de óleo diesel por dia para energia elétrica. Tá. Depois do trabalho nosso, entrou gás. Então caiu o consumo de óleo diesel lá. Mas alguns falam, né? É a maior fonte de receita do meu estado. Porra, tudo bem. E o contribuinte? Que se exploda, que se vire? Nós temos que mostrar esses números. Buscar um acordo com os governadores, estamos à disposição para conversar, mas que não seja só esfaquear o governo federal. Aí é fácil. Mostrar a verdade, a realidade. Que eu sempre fiz, aprendi desde cedo, né, quando entrei no Exército Brasileiro, se colocar na posição da outra pessoa, do outro lado, né, do balcão, para ver como ela se sente, para depois tomar as providências por lá de cá. Temos tudo para dar certo, ninguém tem o que nós temos. Agora, o que nos falta? É uma conscientização política um pouco maior, melhor. Tem eleições pela frente agora. Querem trocar o presidente? Direito de vocês. Assim como vão trocar governadores, deputados federais, senadores e estaduais. Tomar cuidado com a propaganda fácil. E também, não vou fazer propaganda política aqui, mas está sendo divulgada na internet, como eu tivesse cancelado o nosso evento do próximo domingo agora, que é o pré-lançamento da minha candidatura. Está mantido o evento aqui em Brasília, 10 da manhã, domingo. E vamos fazer a nossa parte, e o povo que decida. Mas eu complemento, o voto tem que ser contado. Não podemos disputar uma eleição com a mínima suspeição de que algo esteja errado. E pode ter certeza, eu acredito que as eleições sejam limpas e confiáveis no corrente ano. Que só podemos disputar as eleições dessa maneira. Não podemos aceitar, porque olha quem fala, né? Muitos me acusavam de ser ditador, querer dar golpe, etc. A gente está fazendo exatamente o contrário do que nos acusava. Nós queremos eleições limpas,
né? E tenho certeza que temos como colaborar com o nosso prezado TSE, com o nosso querido Alexandre de Moraes, nosso querido Barroso e Fachin, para que isso aconteça. Eu tenho certeza que no fundo do coração deles, eles querem isso. E isso quer, no meu entender, grande parte da população brasileira. Aqui não é uma disputa de campeonato de futebol, onde já vimos uma grande torcida, né? Falar, olha, foi gol de mão, mas com gol de mão mais gostoso. Para eleições não vale isso não. Vale a seriedade, vale a transparência, e vamos perder ou ganhar dentro das 4 linhas. Agora, quem está dentro das 4 linhas, não admite sair dela, tem obrigação de fazer quem está fora das 4 linhas vir para dentro de campo. Porque aí sim é ser brasileiro, aí é ser patriota, aí é ser democrata, aí é zelar pela liberdade. O que está em jogo, pessoal, não é se nós vamos comer cães ou gatos, que isso é uma consequência natural. É saber se nós vamos viver em liberdade ou não. E relembro uma fase, né, que marca a minha juventude, bem como muitos da minha idade, onde a molecada, quando fazia algazarra, jogava porcaria dentro do poço, da cacimba. E além de uma surra, o pai dizia para nós, ó, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. E a liberdade é a mesma coisa. Só se dá valor à liberdade depois que se perde. Mas para recuperá-la, pessoal, desculpa o palavrão, vai ser foda. Vão passar 50, 60, 70 anos para recuperá-la. Não percam a oportunidade de garantir a sua liberdade agora. Se você não quer lutar para a sua liberdade, tudo bem, lute para a do seu filho, a do seu neto. Não esmoreça. A responsabilidade é de toda nós. E só termina uma coisa. Eu jurei dar minha vida pela pátria. E tudo faremos pela nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia.